Porque eu preciso ser salvo. E como ser salvo? Em um diálogo, o príncipe Nicodemo, conversando com Jesus, João descreve no capítulo 3 do seu evangelho, que este príncipe vai ter com Jesus e ele quer indagar sobre a salvação. Então Jesus vai dizer para ele: na verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Todo homem deve ter dois nascimentos, um do céu, o outro da terra, um do seu corpo, o outro do espírito. Sem o primeiro, ele não pode ver nem desfrutar desse mundo. Sem o último, ele não pode ver nem desfrutar do reino de Deus. Como existe uma necessidade absoluta de uma criança nascer no mundo para poder ver, desfrutar da luz, há uma necessidade absoluta de que a alma seja tirada do seu estado de escuridão e pecado. Somente através da luz e poder da graça de Cristo, para poder ver e discernir as glórias e excelências do reino de Cristo, aqui e o que está preparado para nós no porvir. O novo convertido é como um bebê que acabou de nascer. Um dia todos nós nascemos do ventre de nossa mãe. Porém, nascemos da carne e do sangue. No entanto, quando aceitamos a Jesus Cristo, então nesse exato momento nascemos mais uma vez, agora da água e do Espírito. Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Evangelho de João, capítulo 3, versos 5 e 6. Aquilo que nasce da carne é carne. Essa é a resposta à indagação feita por Nicodemos em João 3 e 4, aonde ele pergunta: pode o homem entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe, nascer de novo? Nosso Senhor aqui sugere que se há uma condição, se isso fosse possível. Não é possível. O Senhor não está dizendo que uma pessoa pode ter mais de uma vida. Não. Ele está fazendo uma colocação. Se caso, Nicodemo, isso fosse possível, não seria possível ser salvo. O homem poderia nascer quantas e quantas vezes. Ainda assim, no tocante à salvação, ele não alcançaria de maneira nenhuma. Porque enquanto nasce da carne, continua sendo carne. Para sermos salvos, precisamos nascer da água e do Espírito. Volto a afirmar, não é possível. Hebreus 9, 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Observa aqui, ninguém nasce da carne é carne, foi o que Jesus disse a Nicodemo. Para fazer parte do reino de Deus é necessário nascer da água e do Espírito. O reino de Deus é espiritual e santo, e aquilo que é nascido do Espírito se assemelha ao Espírito. Pois como ele é quem o gerou. Assim é quem é gerado por ele. Portanto, a regeneração espiritual é essencial, é necessária para preparar a alma para um reino espiritual e santo. Por que eu preciso ser salvo? Primeiro, porque um dia fomos destituídos da presença de Deus, como fala o apóstolo Paulo, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Paulo fala em Romanos capítulo 3 e verso 23. Pois todos, sem exceção alguma, foram criados à imagem e semelhança de Deus. Também todos, sem exceção alguma, se corrompeu e precisa, pela fé em Cristo, ser restaurado à imagem de Deus por meio de Cristo. E como tudo isso aconteceu? Quando foi que nos tornamos destituídos da presença de Deus? Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao 24, o autor aqui faz uma lista dos passos a passo que levaram à entrada do pecado nos corações daqueles indivíduos criados divinamente, tão santos.
começaram as suas vidas com um coração tão puro, com promessas maravilhosas. Habitava em um lugar, o jardim onde eles habitavam era uma criação primorosa, cheia de provisões abundantes. O meio em que eles estavam, nada deixava a desejar. Uma proibição, contudo, uma única, foram feitos ao homem. Os frutos de todas as árvores seriam deles, com exceção o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É preciso entender aqui uma coisa. Satanás, responsável por tentar o homem, é inimigo de Deus. Por esta razão, tentou contra o homem a obra-prima de Deus. Nunca o inimigo quis apresentar algo bom ao homem. Pelo contrário, ele sempre foi, sempre será inimigo da obra-prima de Deus, o homem. Ele sempre tratará o homem com engano para sua destruição. Tudo que ele sempre tentou foi contra a imagem e semelhança de Deus no homem. O homem foi feito à imagem de Deus e à sua semelhança. Deus quer que seja compreendido por nós, quão parecido com ele nós fomos criados. A imagem de Deus sobre o homem consiste em 3 aspectos. Primeiro, em sua natureza e constituição, não as de seu corpo, pois Deus não tem um corpo físico como os nossos, mas a da sua alma. A alma do homem se assemelha a Deus. A alma é um espírito inteligente e imortal, um espírito ativo e influente, semelhante a Deus. A alma do homem, considerada em suas 3 nobres faculdades: compreensão, vontade e poder ativo, é talvez o espelho mais brilhante da natureza onde se pode ver Deus. Em segundo lugar, a palavra do Senhor diz assim: façamos o homem a nossa imagem e que ele tenha domínio, como ele tem o governo das criaturas inferiores. Em segundo lugar, façamos o homem a nossa imagem, que ele tenha domínio. Foi as palavras do nosso Senhor. Nosso Senhor deu ao homem a capacidade de domínio, assim como Deus. Deus criou todas as coisas, todo o universo, e toda a criação de Deus está debaixo do seu domínio até hoje. Nada mudou. Deus, ele outorga ao homem, ele diz: tenha domínio, ele diz ao homem: crescei e multiplicai, e dominai sobre todas as aves dos céus, peixes do mar e a besta fera da terra. Deus outorgou ao homem a capacidade de dominar. Em terceiro lugar, em sua pureza e retidão. A imagem de Deus sobre o homem consiste em conhecimento, justiça, verdadeira santidade. Observa aqui uma coisa. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. E o Senhor Deus faz o homem um ser pessoal, como ele. Capacidade, vontade, escolha, domínio. Porém, o Senhor fez o homem também santo, perfeito, como ele. Porém, quando o homem peca, o que acontece? O homem perde essa imagem de santidade de Deus. Ela se torna contaminada. Ao ser contaminada, todos os atributos que o homem recebe de Deus vai ser contaminado pelo pecado. Então agora já não se torna mais perfeito. A vontade do homem, a capacidade de escolha do homem não é mais perfeita como quando o Senhor Deus o havia criado. A capacidade de dominar do homem não é mais perfeita como o Senhor havia criado. Ela se tornou egoísta, orgulhosa, arrogante, por causa do pecado no homem. Então, a imagem e semelhança de Deus do homem se tornou danificada.
era tudo que o diabo queria. E ele continua até os nossos dias lutando para que o homem esteja distante de se parecer com Deus. Ou seja, tornando imperfeito todos os atributos que Deus outorgou ao homem, fazendo com que ele se parecesse com ele. Essa é a busca incessante de Satanás, destruir a imagem e semelhança de Deus no homem. Para isso, e por isso precisamos nascer de novo. Por quê? Porque quando nascemos de novo, como o apóstolo Paulo fala em Efésios 4:24, ele diz: e vós revistai do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aqui a necessidade do homem nascer de novo. Porque quando nascemos de novo, agora da água e do Espírito, nós herdamos a vida de Cristo. Agora não é mais a nossa vida, mas é Cristo em nós, ou a nós em Cristo. Passamos a nossa vida, agora está outorgada na vida de Cristo. Efésios capítulo 4, verso 24. E vós revistais do novo. Efésios capítulo 4, verso 24. E vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Eis aqui a necessidade de nascer de novo. Agora nascer da água e do Espírito. Morremos para a nossa vida de pecado e nascemos para uma vida de santidade. A nossa vida agora está escondida em Cristo. A nossa vida que vivemos não é mais nós, não é nossa. É a vida de Cristo em nós. Quando nascemos de novo e passamos a viver a vida de Cristo, então novamente é devolvida a nós a imagem e semelhança de Deus, porque agora vivemos a vida de Cristo. A perfeição de Cristo começa a ser moldada em nós e nós começamos a nos aperfeiçoar. Cada dia mais nos parecendo mais com Cristo. E por isso a necessidade de nascermos de novo e agora nascer da água e do Espírito. Ainda o apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 3 e 10, e vos vestisse do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Temos aqui uma poesia que descreve os primeiros passos, ou melhor, a vida dos nossos primeiros pais, antes do pecado entrar nos seus corações. E diz assim: seu entendimento via as coisas divinas de maneira clara e verdadeira. E não havia erros e nem equívoco em seus conhecimentos. Sua vontade concordou pronta e universalmente com a vontade de Deus, sem relutância ou resistência. Suas afeições eram regulares e não tinha apetites ou paixões excessivas. Seus pensamentos eram facilmente conduzidos e fixados nos melhores assuntos. E não havia vaidade nem governabilidade neles. Todos os poderes inferiores foram submetidos aos ditames e orientações do superior, sem qualquer montinho ou rebelião. Tão santo, tão felizes foram nossos primeiros pais por terem neles a imagem de Deus sobre eles. Entenda uma coisa: quando nós nascemos de novo, esses princípios devem atuar novamente em nós, pois essa honra foi colocada sobre nós no princípio. Perdemos, mas em Cristo voltamos a resgatá-la. E essa é uma boa razão pela qual não devemos falar mal uns dos outros, nem fazer mal mutuamente. É uma boa razão para não nos rebaixarmos ao serviço do pecado, para que nos dedicamos mais e mais ao serviço de Deus. Pois todos, sem exceção alguma, foram criados à imagem de Deus. Também todos, sem exceção alguma, se corrompeu e precisa, pela fé em Cristo, ser restaurado à imagem de Deus. Ah, quão dependente é o homem do sacrifício de Cristo.
para que o Senhor renove as suas almas em sua graça santificadora. Em Gênesis, no capítulo 1, no verso 7, diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Do verso 27 do capítulo 1 de Gênesis para o capítulo 3, é o mesmo que dizer da descrição da perfeição para a descrição da destruição. Pois no verso 7 do capítulo 1, Deus está criando o homem na sua perfeição. No entanto, no capítulo 3, o homem cede à tentação e se torna impuro, contaminado com o pecado. No capítulo 1, tivemos uma visão agradável da santidade e felicidade dos nossos primeiros pais. A graça e o favor de Deus, a paz e a beleza de toda a criação estava sobre eles. No entanto, no capítulo 3, a cena é alterada. Temos aqui um relato do pecado e miséria de nossos primeiros pais. A ira e maldição de Deus contra eles. Quão terrível foi essa cena! Tudo isso ocasionado através do tentador. E quem era o tentador? Era o diabo na forma e semelhança de uma serpente. É certo que foi o diabo que enganou a Eva. O diabo é Satanás e é descrito como a velha serpente em Apocalipse 12, 9. Este enganou a Eva, mas não parou, ele continuou enganando os filhos de Deus, não mais na forma de uma serpente. Às vezes pode até ser na forma de um anjo de luz, ou por meio de pessoas engoldadas e seduzidas pelo pecado. Eu prefiro acreditar que ele não precisa mais usar, nem se transformar em anjo de luz, e nem usar uma serpente. Porque multidões de pessoas enganadas têm servido de instrumento para Satanás. Satanás tentou a Eva através da serpente, mas tentou Adão através da Eva. Muitas tentações perigosas vêm a nós em belas cores e alegres, que são superficiais. Ele negou que houvesse qualquer perigo. Ele sugeriu muitas vantagens. Ele questionou se era pecado ou não comer desta árvore e se realmente o fruto dela era proibido. Hoje nada mudou. Ele continua com a mesma astúcia contra as nossas vidas. E o conselho de Deus para nós através do seu servo é: afastem-se de toda aparência do mal. Você deve fugir, mas fugir para onde? Para o Salmo 91. Fuja para o esconderijo do Altíssimo. Entretanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou por todos os homens, porque todos pecaram. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 5, capítulo 5, verso 12. Já ficou claro que todo homem na face da terra pecou. Aqui está a resposta para a pergunta: por que eu preciso ser salvo? Porque todos os homens pecaram. Então, todos os homens precisam ser salvos, precisa viver um novo nascimento. Entendendo que eu preciso ser salvo, a pergunta é: como ser salvo? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o verso 30. Um carcereiro faz a seguinte pergunta para o apóstolo Paulo: Senhor, o que devo fazer para ser salvo? E a resposta dele foi: creia no Senhor Jesus, serão salvos você e os da sua casa. Para você ser salvo, basta crer em Jesus como seu Salvador. Não há nada que você possa fazer para merecer a salvação. Você não tem como pagar e não teria valor suficiente que poderia pagar. Porque não podemos pagar pela nossa salvação. Mas Deus nos ofereceu de graça. Basta aceitarmos a Jesus Cristo como nosso Salvador, pois este pagou pela dívida impagável pelo homem. Agora que o castigo pelo pecado foi pago, Deus oferece a salvação de graça. Mas, mesmo assim, Ele não obriga ninguém a aceitar. Somente crê em Jesus e o aceita como seu Salvador e aceitar. Você precisa crer
E você precisa escolher aceitá-lo como seu único Salvador. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, diz: porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ainda Romanos 10 e 10, a palavra do Senhor diz: pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Ainda Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 21, diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ainda em Atos, capítulo 15, verso 11, diz: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Como pode ser isso? Creio em Jesus Cristo, confesso Ele como meu Salvador e agora eu estou salvo. E como é que isso tudo acontece? É que Deus, quando olha para nós agora, Ele nos vê debaixo do sangue de Cristo. Ele não vê mais as nossas obras, Ele vê as obras de Cristo em nós. Pois Cristo assumiu a nossa culpa e nós recebemos uma condição de santo. Pois ao recebermos Cristo como nosso Salvador, nesse momento morremos para a vida do pecado e vivemos a vida de Cristo. Assim sendo, passamos a ser filho de Deus e herdeiro do céu. Aceitar a Cristo como Salvador é a melhor escolha que um ser humano pode tomar em toda a sua vida, pois somente em Cristo o homem encontra a verdadeira felicidade. Nessa vida tudo passa tão rápido, os sonhos falham, as esperanças dos homens são frustradas. Mas só em Cristo temos a esperança da vida eterna. Se você não se sente na condição de quem nasceu de novo, se você ao olhar para você não se sente salvo, por amor de ti mesmo, corre para a cruz de Cristo. Confesse a Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque só assim você pode herdar a vida eterna.